Boa tarde. Estamos aqui novamente, mais um bate-papo sobre Covid-19 e dengue, que são dois agravos, que vêm assombrando, não só a Secretaria de Saúde, como toda a nossa população iporaense. Até o momento, nós já temos em torno de 1.045 pessoas que contraíram a dengue só no ano de 2022, tendo uma positividade de 66%, do total de pessoas que foram notificadas com dengue em nosso município. Covid-19, infelizmente, desde o ano de 2020, nós já tivemos 159 óbitos por Covid-19 e em torno de 8.830 pessoas que contraíram o vírus também no município de Porá, o que equivale em torno de 28% da nossa população. Neste momento, faz presente aqui com a gente a doutora Doralice, médica infectologista, e o doutor Honório, técnico da Regional de Saúde, da Vigilância em Saúde, que estará participando com a gente nesse bate-papo sobre Covid e também sobre a dengue. Boa tarde, doutora Doralice e doutor Honório. Um dos questionamentos que muito chegam até a Secretaria de Saúde uma pessoa, ela pode contrair dengue e Covid ao mesmo tempo? Boa tarde, doutora Daniela. Boa tarde, doutor Honório. Vou responder aqui primeiro. Pode contrair sim, porque são duas doenças virais, cada uma com seu modo de transmissão diferente. Se os vírus, tanto da Covid quanto da dengue, estão circulantes no município, é possível a pessoa contrair o Covid pela via respiratória e a dengue através da picada do Aedes. Então, são duas doenças que por si só já são preocupantes e quando vêm juntas no mesmo paciente, a possibilidade de ter um desfecho grave é ainda maior. Daí a importância da gente estar falando sobre essas duas doenças neste momento. Certo. Um outro questionamento que a gente sempre pergunta e o pessoal tem questionado bastante é o período, a pessoa contraiu Covid-19, recebeu alta. Por que eu tenho que aguardar 30 dias para mim receber ou completar meu esquema vacinal com a vacina da Covid-19? Quer responder? Não. Bom, então assim, é um período de segurança, tá? Por quê? A partir do momento que você teve uma doença, o seu sistema imunológico teve que ter um trabalho para combater essa doença, ele ficou ocupado com isso, vamos falar assim, A gente acha prudente dar esse intervalo de 30 dias, porque já deu tempo desse sistema imunológico se recuperar, mesmo que parcialmente, e ter uma resposta vacinal adequada. Então, a vacina feita 30 dias após a doença é que a gente espere uma resposta vacinal melhor, e que a gente não confunda também alguns sintomas e resquícios da doença com eventos adversos da vacina, porque aí ficam duas situações bem diferentes. Fiquei doente, recuperei, não tem mais nenhum sintoma, aí dá um tempo do meu sistema imunológico reagir, com 30 dias eu tomo a vacina. E se a partir daí eu apresentar algum sintoma, aí eu vou avaliar se é evento adverso da vacina. Ok. Doutor Honório, em relação à dengue aqui em nosso município, muito se fala nos pontos estratégicos, O que seriam esses pontos estratégicos e as ações que os municípios devem realizar em relação à prevenção à dengue? Bom, muito bem. Então, os pontos estratégicos são conhecidos tecnicamente como PEs, E eles são pontos aonde as coleções de água permanecem, porque elas muitas vezes são até necessárias para aquela atividade. E há uma dificuldade de trocar aquela água, de fazer um manejo adequado. Ou uma dificuldade de execução ou uma necessidade de permanecer aquela água ali para ser utilizada.
Então, por exemplo, nós temos borracharias, algumas indústrias, né, que são pontos estratégicos, algum local que você não pode remover, que não seria um ponto estratégico, mas a equipe não consegue remover aquela coleção de água, aquele acúmulo de água, ele passa a ser um ponto estratégico. Então ele entra na lista da equipe de endemias para o controle, né? Nesse caso nós fazemos o controle com a adição de larvicidas, né? E até ultimamente um larvicida mais recente, muito eficiente e de baixa toxicidade, né? Então está sendo usado nesses pontos estratégicos. Doutor, em relação aos focos, qual é o índice, né, de maior foco onde se encontra os focos do mosquito Aedes aegypti? Tem um foco que ele se destaca mais, né, como um grande potencial de criadouro do mosquito Aedes? Bom, toda coleção de água ela pode desenvolver um mosquito, né? Toda coleção. Então, nós temos nas águas, você pode achar focos tanto dentro da residência quanto fora da residência, né? Então, e na seca, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo, nós estamos praticamente com 3 meses sem chuva, né, aqui na região do Torá. A maioria dos focos são dentro das residências, ou são até pontos estratégicos que não foram manejados adequadamente, né? Então, na seca, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com caixas d'água, tanto as caixas d'água do alto quanto os reservatórios de água da terra, né? Porque a nossa população tem muita tradição em acumular água, né? Quer seja água limpa, quer seja água para reuso, né? Por exemplo, água de tanquinho, máquina de lavar. E a gente sabe que nesses reservatórios é onde ocorrem os focos que mantêm a doença ativa na estação das secas, né? Na estação das chuvas, então, multiplica-se a possibilidade de encontrar dos reservatórios de mosquito, né? Exatamente. A gente sabe, e a gente sempre vem pedindo a toda a nossa sociedade que não deixe água parada, né? Nós já temos levantamentos, né, que foram feitos pela nossa equipe do Núcleo de Vigilância, que até uma casquinha de ovo, uma tampa de garrafa, né, não sendo adequada, dando destino adequado a ele, pode se tornar um potencial foco, né, de multiplicação e de proliferação aí do mosquito Aedes aegypti. Então, doutora, aproveitando aí para lembrar que o ovo, né, doutor Honório, que é especialista nisso, o ovo, né, do mosquito, ele pode viver mais de 400 dias, né, quer dizer, pode passar de um ano para o outro, né, se aquele reservatório não tiver a destinação adequada. Então, a gente tem que fazer o cuidado pensando no hoje, mas pensando também no amanhã, porque uma casquinha de ovo, como a senhora falou, uma tampinha de refrigerante que fica ali no cantinho do quintal, não está chovendo, está seco, não tem problema. Tem problema, porque quando começar a cair a primeira gotinha de água ali, aquele ovo vai virar larva e vai virar mosquito. Então, são 400 dias, é um mecanismo de sobrevivência e de resistência, né, muito importante, e talvez por isso a dificuldade, né, que nós temos em combater essa doença que já tem tantos e tantos e tantos anos, né? A gente tem sucessivas epidemias e a gente fica se perguntando por quê? Se nós sabemos da onde que a doença vem, nós sabemos como combater, né? E por que continua tendo tantos surtos, né? E talvez aí uma das respostas seria porque não tem uma vacina efetiva e adequada a nível de saúde pública, né? Porque comparando com a Covid, eu queria só aproveitar esse gancho aqui, falar que a Covid é uma doença nova, né? Mas que em um ano a resposta
aconteceu, que foi a fabricação das vacinas, e nós vimos aí através dos números o drama que nós vivemos no início da pandemia, com a diferença que nós estamos tendo agora. E essa diferença, com certeza, foi a vacinação, né? Sem dúvida, né? A resposta que nós tivemos com a imunização e também, né, claro que a sociedade colaborou com as medidas de precauções universais, né, distanciamento, tentando aí a importância do isolamento, né, durante esse período que a pessoa contraiu a Covid-19, né, e o uso da máscara contribuíram também. Mas, sem dúvida nenhuma, a vacinação ela é importante e quero aproveitar o momento também para chamar, né, fazer ciente a importância da imunização. Porque com a primeira dose, nós alcançamos 98% da nossa população. Com a segunda dose, em torno de 70%. E com a terceira dose, em torno de 40% da população. E não é por falta, né, de chamamentos por parte da Secretaria de Saúde, tanto municipal, estadual, né? Quero agradecer também o trabalho desenvolvido pelas equipes do Programa de Saúde da Família, os nossos agentes comunitários de saúde, que tentam também sensibilizar, né, a nossa população da importância da vacinação. Então, isso é um tema importantíssimo, vasto, né, com muitas informações e uma coisa que eu sempre coloco nas entrevistas, estamos aqui com a doutora Alice, a importância, né, doutora, da não automedicação, porque nesse período não é só a dengue, não é só a Covid-19, nós tivemos casos também de influenza, né, os sintomas gripais, até mesmo devido a esse tempo seco, né, e as pessoas às vezes se automedicam. Então a gente sempre tenta sensibilizar, não se automediquem. Sim, porque, como a senhora mesmo falou, as doenças são síndromes infecciosas com sintomas muito parecidos, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, alguns sintomas gripais, né? Fraqueza, falta de apetite, que pode ser tudo. Pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser dengue, pode ser chikungunya, pode ser zika, pode ser malária, pode ser meningite, pode ser pneumonia, pode ser infecção urinária, pode ser sinusite, amigdalite. Então, a automedicação é muito prejudicial, porque se for dengue e você usar um anti-inflamatório, você está comprometendo a evolução da doença, né? Se for uma doença viral e você usar antibiótico desnecessário, você está aumentando a resistência das bactérias aos antibióticos e quando for necessário, você não vai ter um bom resultado, né? Então é muito importante a população ter essa informação. O brasileiro em si, ele tem essa mania de automedicação, né? E isso é muito arriscado mesmo. E além do que as reações alérgicas e os efeitos adversos que podem acontecer com os medicamentos auto-administrados. Então, o que você pode fazer é observar seu corpo. Se você sentir que você está tendo, depois de 2, 3 dias, uma piora, a febre está ficando cada vez mais alta, você está sentindo cada vez pior, se surgir algum efeito, algum sinal de alarme da dengue, como por exemplo vômitos, né, que não melhora, dor abdominal, tiver sensação de desmaio, isso tudo aí é sinal que você precisa procurar um serviço de saúde para ser avaliado, para então receber a medicação adequada. Certo. Doutora, quanto tempo a pessoa fica com o vírus, tanto da dengue quanto da Covid-19 no organismo? Da dengue, a viremia, né, a gente fala que é o período do vírus viável no sangue, dura em torno de 7 dias. Tá? Tanto que a dengue, a febre da dengue, ela nunca passa de 7 dias. Se passou de 7 dias, você pode procurar que tem outra coisa junto. Tá? Então, a dengue é uma doença febril aguda, que normalmente dura 7 dias, que é o período de viremia. Então, a gente considera que a partir do 8º, no 10º dia, se o mosquito picar aquela pessoa, já não vai estar transmitindo mais a dengue, né?
O Covid já é um vírus um pouco mais complicado, até porque a via de transmissão dele é respiratória, principalmente, né? Então, de todos os estudos que foram feitos, a maioria dos pacientes, né, para de eliminar o vírus em casos leves a moderados em torno do 10º dia. Em casos graves, em casos que ficaram em UTI, pessoas que são imunossuprimidas, essa transmissão pode passar por mais de 20, 30 dias, né? Mas uma população normal, vamos falar assim, sem doenças graves, que teve uma doença leve a moderada, geralmente a partir do 10º dia a gente considera que a pessoa já não é mais transmissora. Tá? Aí tem uma grande polêmica quanto dia fica isolado, quanto dia não fica isolado, que foi uma confusão, né, desde o começo. Mas assim, o ideal, né, é isso, esperar o 10º dia para liberar, se a pessoa estiver bem. Se a pessoa precisar de voltar antes, né, do 10º dia, é possível que se faça um teste. Se esse teste der negativo, suave, você pode liberar. Mas é inviável você ficar testando todo mundo no 5º, no 7º dia para falar que pode voltar a trabalhar. Então, são casos especiais, que às vezes você precisa fazer uma testagem antes do 10º dia, né, para poder liberar mais cedo. Ok. Outra pergunta também, que sempre o pessoal questiona, né, e chega até a gente: quantas vezes eu posso contrair o vírus da dengue, né, a dengue ou o vírus, né, a Covid-19? Doutora Honório, a dengue são 4, né, até agora, porque estão estudando. Então, nós temos 4 sorotipos do vírus da dengue. Então, a pessoa pode ter 4 dengues, 4 episódios de dengue na vida. Está em estudo a possibilidade de ter um quinto subvariante, mas acho que ele ainda não foi oficialmente aceito, né? Então, a imunidade da dengue, para cada sorotipo, é assim: você tem dengue tipo 1, você pode ficar, geralmente, você fica imune contra o tipo 1 para o resto da vida. Você não pega mais tipo 1. Mas você pode pegar o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Geralmente existe uma imunidade cruzada que dura em torno de 6 meses. Mas a partir daí, você está suscetível a pegar a dengue novamente. Agora, é importante, assim, tem pessoas que falam: eu tive dengue 5 vezes, mas nunca fez o teste da dengue, né? Então, a gente considera aquelas pessoas que tiveram um teste, que foi confirmado, que foi dengue mesmo confirmada, você pode ter 4, né? Agora, Covid, doutora Honório, só Deus sabe. Isso que é importante, vacinar, né? Principalmente os reforços, né? Porque os vírus vão sofrendo mutações, dependendo de várias situações, e esse coronavírus, esse SARS-CoV-2, já teve inúmeras, né, linhagens, inúmeras mutações, sublinhagens. Então, assim, a gente vê que ele está realmente passando por um processo de mudança. Mas quanto menos pessoas suscetíveis tiver, quanto menos casos de Covid tiver, melhor é, porque esse vírus vai como se fosse freando essas mutações que ele sofreu. Então, até agora, nós já tivemos 4 grandes ondas, né, de Covid. E a expectativa é que esse vírus vai continuar existindo, né, sofrendo mutações, mas cada vez com menos impacto no sentido de gravidade de doença, né. Já finalizando, né, a nossa reunião aqui, o nosso bate-papo sobre Covid-19 e dengue, vou pedir então, né, a sugestão aí dos nossos convidados, doutora Doralice, doutor Honório, que deixem as suas mensagens, né, em relação à prevenção, cuidados aí, né, em relação à Covid-19 e à dengue. Bom, a questão da Covid é vacinar. Nós já vimos que a vacina é eficiente, ela ainda não traz uma proteção muito duradoura, né? As vacinas ainda estão sendo desenvolvidas para isso, então nós temos que fazer os reforços, né? Então, é importante manter o cronograma de vacinação e fazer os reforços. Eu li de um outro dia de um amigo dizendo: eu tomei 2 doses da vacina e tive dengue, tive Covid. Eu não vou mais vacinar. Não é assim.
Porque cada vez que você está suscetível e você contrai a doença, você pode permitir que o vírus esteja usando o seu corpo para ele produzir uma variante diferente. Né? E a gente não sabe como é que essa variante vai se comportar no corpo das pessoas. Então, é uma questão de humanidade continuar vacinando, porque o vírus só existe porque existe o doente. Né? Se não tiver doente, não tem o vírus. Ele precisa do doente para poder se manter na população. Né? Com relação à dengue, a gente pede que tanto a pessoa que mora numa casa ou o dono de uma empresa, pequena ou grande, que ela cuide do seu domicílio, que ela cuide da sua empresa, procurando os focos de dengue, as coleções de água. Né? A gente tem achado coleção de água em ralos de banheiro. Então, às vezes o banheiro fica uma semana sem usar, já aparece ali um foco, né? No banheiro, por exemplo, de uma repartição pública que é de pouco uso. Então, a gente pode delinear uma possibilidade de investigação dentro da casa da gente, dentro da empresa da gente, para poder diminuir a incidência da dengue. Se a gente manter a ocorrência do Aedes baixa, nós não vamos ter surto, né? Então, nós vamos ter uma situação mais tranquila, não vai morrer tanta gente como tem ocorrido, né? Esse ano mesmo nós estamos com uma epidemia, né? Com uma ocorrência muito grande. E agora é a hora das crianças apresentarem a doença, porque elas não tiveram dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, nós não tivemos surtos grandes ultimamente, né? Então, nas crianças que pode aparecer a dengue, né? Então, eu peço a todos que tirem ali, reservem um dia da semana para poder buscar os focos do Aedes dentro da sua casa, da sua empresa, e para manter bem baixa a incidência do mosquito. Aproveitando aí o que o Dr. Honório falou, em relação à Covid, me preocupa muito agora o bolsão de suscetíveis que está ficando nas crianças, né? Que ainda está né, tendo um movimento de recusa de vacina nas crianças. Os pais ficam se sentindo divididos, né, entre várias opiniões e várias correntes, mas à medida que a gente está com uma cobertura razoável, né, de adultos e que precisa melhorar, porque já está provado que a terceira dose é importantíssima, que a quarta dose vai ser importante, porque é o que o doutor Honório falou, a imunidade ela é passageira, então eu preciso reforçar para eu continuar ficando, né, imune contra o vírus. Então, a nossa cobertura de adulto, segunda dose, excelente, terceira dose, mais ou menos, precisa melhorar. Mas a gente tem como se um escudo parcial nos adultos. Quem que está ficando desprotegido? As crianças, né? Então, é muito importante os pais entenderem que essa vacinação das crianças, ela é importante, porque nós estamos vendo muito coronavírus agora em crianças, né? A maioria casos leves, mas a gente está numa loteria, nós nunca vamos saber quem que é o leve, quem que vai virar grave, então é importante estar vacinado, né? Isso é fundamental. A segurança das vacinas já está mais do que comprovada, né? Isso aí não tem nenhuma dúvida, né? E em relação à dengue, eu costumo brincar que todo paciente que a gente atende de dengue fala, o problema está no quintal do meu vizinho. Nunca está no quintal dele. Então, vamos falar assim, cada um cuida do seu quintal, porque se cada um cuidar do seu, nós vamos ter uma cidade toda cuidada, né? E a dengue preocupa, sem dúvida nenhuma, mas nós temos uma doença que está chegando, que é o chikungunya, que é uma doença também muito preocupante, já tem de casos aqui da região, que é uma doença que pode causar incapacidade por dor articular durante meses e até anos. Então, assim,
se a gente conseguir combater o Aedes, a gente combate todas essas, né? Dengue, chikungunya, zika, que são doenças que podem ser graves. E o chikungunya é muito grave se dá na gestante no final da gestação. Pode dar uma doença gravíssima no recém-nascido e levar à morte, né? Ele não causa microcefalia como o Zika, mas ele causa uma doença grave no recém-nascido. Então, nós não precisamos viver isso, né? A gente pode evitar com essa coisa simples, que é simples, mas que as pessoas precisam de colocar em prática, que é cuidar da sua casa, cuidar do seu quintal, porque com isso a gente consegue eliminar o Aedes, que é o grande vilão, né, dessa história. É verdade, né? Só para concluir, a gente vê a importância da sociedade aí no combate e controle do Aedes aegypti. Né? O Aedes, ele não transmite só a dengue, zika, chikungunya, ele também pode transmitir outros agravos, inclusive a febre amarela, o maiaro. Então, a melhor forma que se tem é a prevenção. E uma das formas da prevenção é evitar a água parada. Independente se a água é suja, limpa, se ela está com sabão, se não está, porque também já questionaram, água com sabão vira foco, tudo que tem água parada, porque o mosquito ele é muito inteligente, o Aedes, né? E ele vem se adaptando, né? Então, não deixe a água, em hipótese alguma, parada, né? E vamos tentar sensibilizar o seu vizinho do lado direito da sua casa, do lado esquerdo, da frente da sua casa e até o seu vizinho do fundo. Se cada um fizer essa ação na sensibilização, com certeza nós conseguiremos controlar a dengue aqui em nosso município. Em relação à Covid-19, a gente continua pedindo à sociedade, né? Vamos vacinar, nós estamos com vacinas disponíveis, né? Então levem, né, os seus amigos, idosos, né, aquelas pessoas na faixa etária, né, de 40 anos ou mais também, que foi liberada agora a 4ª dose, para se imunizar. Nada melhor do que a prevenção, né? Infelizmente, em nosso município, até a data de hoje, nós estamos com 13 óbitos por Covid-19 e estamos com 2 óbitos sobre investigação pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás por dengue. A melhor forma é a prevenção. Meu muito obrigado a todos, doutora Doralice, doutor Honório, a nossa equipe de comunicação também pela parceria, os nossos técnicos, e até a próxima.